A partir do dia de hoje, peço a você, meu irmão e minha irmã, que redobre a sua oração e redobre a sua vigilância, porque o Espírito Santo irá abrir os seus olhos de uma forma tão tremenda que você não vai entender por que ele fez isso. Por isso, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, envie para mais irmãos e mais irmãs, porque a palavra de hoje será muito forte. E o tema da palavra de hoje é pessoas que nos odeiam. Mas você pode pensar assim e falar: eu não conheço uma pessoa que me odeia. Eu sou uma pessoa que trata bem aos outros. Por que pessoas poderiam ou podem me odiar? Meu querido e minha querida, você não sabe o que pessoas falam de ti. Sabe onde? Nos bastidores, no oculto, no escondido. Só que Deus vê tudo. E quando eu digo que Deus vê tudo, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. E se Deus colocou esta palavra no meu coração para trazer para você no dia de hoje, é porque Ele está te alertando para você aumentar, dobrar a sua vigilância. Sim, meus queridos e queridas, eu já dei exemplos aqui que o próprio Jesus Cristo, ele era odiado por Caifás, os escribas, os homens da lei, por simplesmente falar a verdade e expor a vergonha que estava sendo apregoada naquele tempo. Você acha que Caifás, os escribas, pregavam a palavra de Deus? Não. Eles eram mais vazios do que um poste que usa concreto e barra de ferro para fazê-lo. Esses homens naquela época eram vazios de Deus e cheios da arrogância. Só porque eles, entre aspas, estudavam a palavra de Deus, poderiam ser homens de Deus, mas eles não eram. Eram apenas enganadores do povo. E só para que você entenda, segundo alguns historiadores, preste atenção, Caifás só foi eleito sacerdote não por direcionamento de Deus, mas sim por estratégia militar. O povo precisava de um homem de Deus para ouvir a palavra. E também o Império Romano precisava de um representante para puxar o cabresto do povo. E aí o que eles fizeram? Elegeram Caifás para ser o líder espiritual, mais vazio do que o próprio vazio. E aí tu me diz uma coisa: por que ele se irou contra João Batista e depois se irou mais ainda contra Jesus? Você acha que Caifás amava esses dois? Lógico que não. E aí eu te digo, você acha que o seu colega de trabalho, que fica numa disputa acirrada contra você o tempo inteiro na sua empresa, gosta de você? Não. Ele quer o seu cargo, ele quer o seu lugar. Você acha que aquele vizinho que mora em frente à sua casa ou no fundo ou nas laterais, só porque você está prosperando e ele não, você acha que ele gosta de ti? Não. Você acha que aquele seu parente que tu ainda insiste em ficar lá na casa dele todo final de semana só porque você chega com um carro novo ou uma moto nova, você acha que ele gosta de você? Não, meu querido e minha querida. Ele tem inveja de você estar prosperando e ele não. Se você não sabia, é só a partir de hoje pedir ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. O invejoso não mora no Japão, aquele que te odeia não mora do outro lado do mundo. Ele pode morar do seu lado, dentro da sua casa, ele pode até mesmo assentar na mesa e comer com você. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais e te mostrar que existem pessoas que te odeiam só porque você está
prosperando e eles ficaram estagnados. Amém? Se você está entendendo esta palavra poderosa, peço a você que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha e envie para 10 pessoas. Envie até para mais, porque a palavra de hoje vai falar tremendamente com você, meu amado e minha amada. Preste atenção, tem gente que te odeia, tem gente que me odeia, tem gente que faz parte do nosso meio. E no dia de hoje você vai aprender a identificar quem são essas pessoas. Eu começo a ministração com o salmista escrevendo no Salmos 35:19. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. O salmista estava orando, falando ao Senhor: Deus, tem gente que me persegue, tem gente que me aborrece, tem gente que eu não fiz nada, estão atrás de mim o tempo inteiro. Agora imagine Davi. Davi fez alguma coisa para ser perseguido por Saul? Davi não fez nada. Davi, quando foi servir a Saul depois de ter derrotado o gigante Golias, Davizinho tocava harpa todas as vezes que o espírito maligno manifestava na vida de Saul. Sabe qual que era o sonho de Davi? Na minha visão, que fique isso bem claro, Davi queria ser soldado, depois virou general do exército do Senhor dos Exércitos, que era o sonho dele de consumo. Ele não queria ser rei, mas ele havia sido ungido anos atrás. Saul não sabia. Sabe qual que foi o gatilho emocional que fez com que Saul odiasse a Davi? Detalhe, Davi era genro e braço direito de Saul. Quando depois de uma grande vitória contra os inimigos, as mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isto despertou o lado cruel de Saul, fazendo com que ele odiasse a Davi e que ele fosse atrás de Davi para eliminá-lo da face da terra. E Saul, nas suas viagens, na sua loucura, disse: só falta agora o reino para que Davi me tome, porque se ele matou dezenas de milhares e eu milhares, algo não está certo. Só que Saul esqueceu uma coisa muito importante. Ele era rei, Davi apenas um soldado. Qual é a probabilidade de um soldado eliminar mais inimigos do que o rei? É infinitamente maior, meu querido e minha querida. Mas isso não entrou na cabeça do rei Saul, que levantou uma perseguição voraz contra o seu genro. E todos nós sabemos o que aconteceu com Saul na sequência. Por isso eu te falo, quem te odeia está mais próximo do que você imagina. Mas ouça o que Jesus nos ensina no livro de Mateus 5, verso 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus está dizendo: ora, perdoe-os, segue seu caminho, não olha para trás. É isto. Queridos e queridas, perdoe aqueles que te perseguem, perdoe aqueles que te fizeram mal, porque você não pode jamais, em hipótese alguma, ficar preso espiritualmente a essas pessoas. Você não precisa ficar preso a elas. Libera perdão e tchau. Jesus fez isso na cruz, eu falo isso aqui toda vez. Cristo perdoou Caifás, os escribas, os homens da lei que falaram mal dele. Sabe o que Cristo foi fazer? Cristo foi até os seus discípulos, perdoou Pedro, ficou durante mais de 30 dias andando com os discípulos após a sua ressurreição, ensinando para aqueles homens e para algumas mulheres sobre o amor de Deus. Lá no livro de Atos, no final, no capítulo 1, ele volta aos céus.
Amém? E ele deixou uma palavra poderosa. Ele disse: não saiam de Jerusalém até que o Consolador venha. E o Espírito Santo veio. E adivinhem, enquanto os homens de Deus e as mulheres estavam lá, se enchendo da presença de Deus, cada um falando uma língua diferente, pessoas se levantaram contra e estavam falando a seguinte coisa, que aqueles que estavam lá estavam bêbados. Pedro se levanta e declara: são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui coisa nenhuma. Isso é o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida desses que estão orando. Você acha que Pedro não enfrentou os invejosos, as pessoas que odiavam ele? Claro, depois Paulo fez a mesma coisa. Paulo passou pelo processo de perseguidor a ser perseguido. E ele foi muito perseguido, muito, inclusive por Caifás. No Salmo 27, verso 2, o salmista escreve: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O salmista disse: quando se levantaram contra mim, eu estava debaixo das mãos poderosas do Senhor. Todos tropeçaram e caíram. Eu liberei perdão, eu não quis saber quem são eles. Ó, Deus está nas suas mãos, eu libero perdão. Deixa eles aí na tua mão. E foi o que aconteceu. Se você pegar toda a trajetória de Davi, Saul se levantou contra, morreu. Absalão, seu filho mais velho, se levantou contra, morreu. O gigante Golias e seus filhos depois se levantaram contra Davi, morreram. Todos aqueles que se levantarem contra ti, todos aqueles que são inimigos declarados de você, todos vão enfrentar, sabe o quê? A peneira de Jeová, também conhecido como o estreito de Deus. É só você continuar adorando e servindo a Deus. Se hoje você está no deserto, amanhã Deus vai te tirar desse lugar. Se hoje você está enfrentando lutas, amanhã Deus vai mudar a sua luta. Espera, confia e descansa no Senhor. Apresente para Ele todos aqueles que te perseguem e você vai ver Deus mudando a sua vida, mudando a sua história, mudando a sua trajetória. Confia no Senhor, descansa nele. O maior dos escritores do Novo Testamento e um dos grandes apóstolos de Cristo Jesus, Paulo, escreveu para a igreja de Roma, em Romanos 12, 17 até 19, a seguinte ministração: a ninguém torneis mal por mal, ou seja, não paga mal pelo mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, ou seja, trate todo mundo em paz. Não perca seu tempo discutindo, debatendo. Só libera o perdão, libera a paz e vai seguir sua vida. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo está dizendo: ireis, mas não pequeis. A ira é quando você fica com aquela raiva momentânea. Só que eu vou te dizer uma coisa: não ira, não fica nervoso, não fica nervosa. Deixa Deus trabalhar. Se estão te perseguindo, estão te odiando, simplesmente deixa. Sabe aquela expressão, cara de paisagem? O que é a cara de paisagem? É simplesmente você olhar para a pessoa que está falando mal de você, como um cientista, ele olha para uma bactéria no microscópio, sem vontade nenhuma de reação, sem vontade nenhuma de reagir, simplesmente você vai continuar fazendo o seu trabalho e pronto. Quantas vezes você viu Cristo rebatendo ofensas? Você acha que Jesus tinha tempo de rebater ofensas? É claro que não. Poucas foram as vezes que encheram o saco dele e ele devolveu, sabe como? Com a palavra. Muitas das vezes com silêncio. E tem gente que fala assim: o silêncio que você está fazendo te condena. Não.
Fica em silêncio. Deixa a pessoa falar o que ela quiser falar. Volte a fazer aquilo que você tem que fazer no seu trabalho, em casa, seja o que for. Esta pessoa vai ficar tão sem graça, mas tão sem graça, que a mente dela vai bugar. E como que eu sei disso? Reserve 3 segundos olhando fixamente para essa pessoa. Olhe bem para a cara dela. Só 3 segundinhos. E ali, esses 3 silêncios vai bugar a mente de quem te odeia, quem não gosta de você. Ela vai falar assim, mas por que essa pessoa não reage? Por que ele é frio, por que ela é fria? Jesus foi assim, meu querido. E minha querida, se Jesus parasse para dar ibope para todo mundo que perseguia ele ia até hoje tentando responder perguntas imbecis e idiotas. Desculpa eu falar assim, mas é a verdade. Você que perde seu tempo em redes sociais, você que perde o seu tempo respondendo pessoas que te perseguem, faça o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Perdoa, não olha para trás, segue sua vida. Jesus fez isso na cruz. Por que você não pode fazer isso na sua vida hoje? Qual que é o problema de você seguir o exemplo de Cristo? Eu acho que não tem problema nenhum. Pelo menos na minha visão. Eu não sei a sua, mas eu prefiro fazer igual Cristo. Deixa falar, deixa apontar, eu não estou nem aí. Mas você pode falar a seguinte coisa: é minha reputação. Você acha que Cristo ligava para a reputação dele? Claro que não. Se Cristo veio com uma missão, ele cumpriu essa missão. Você veio com uma missão e você vai cumprir esta missão. Se falam mal de você, se odeiam você, libera perdão, segue sua vida em paz. Amém? Simples. Não dá ibope, não escuta o que esse povo fala. Simplesmente segue sua vida em paz. E para fechar com chave de ouro, escuta o que o grande rei Salomão escreveu em Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ou seja, você fica com ódio à toa, você vai ser contaminado por mais ódio ainda. Troque o ódio pelo amor. Cristo fez isso, ele trocou todo o ódio contra ele pelo amor. Amém, meu querido e minha querida? Se Cristo, que é Cristo, perdoou, por que você não deve perdoar também? Perdoa, não faça mais parte da vida desses que não gostam de ti e vai seguindo o seu caminho em paz. Amém? Faça isso, porque tem muito mais Deus para te dar, Deus para te abençoar do que o inimigo para levar embora. Amém? Neste momento convido você, meu amado e minha amada, para orarmos, para agradecermos ao Senhor, para pedirmos a Ele, Senhor, entra a nosso favor e nos ensina a derramar amor para aqueles que nos odeiam e para que nós simplesmente liberarmos o perdão e não andarmos mais com esse tipo de pessoa. Feche os seus olhos, você que pode, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, na palavra de hoje entendemos uma coisa. Existem pessoas que não gostam de nós, existem pessoas que nos odeiam, porém, contudo, entretanto, nós não vamos ceder a estas perseguições, porque entendemos que é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que nos coloca de pé todos os dias, não é a força do nosso braço, é o Senhor. Pai, ensina-nos a amar estas pessoas, mas também ensina-nos a não estarmos mais no ambiente onde elas estão, porque este foi um dos grandes ensinamentos do seu Filho amado Jesus Cristo. Naquela cruz, naquele dia, naquela tarde de sexta-feira, Cristo perdoou a todos que zombaram dele, que apontaram ele, que falaram mal dele. Porém, contudo, entretanto, 3 dias depois, Cristo não foi até os seus perseguidores, ele foi até os seus irmãos e irmãs na fé, ele foi até os seus discípulos, ele voltou a andar mais 40 dias com as pessoas que ele amava, não com as pessoas que o odiavam. E é isto, Pai, que o Senhor tem que nos ensinar no dia de hoje.
Ensina-nos a andar com as pessoas que nos amam e aquelas que não gostam de nós. Simplesmente liberamos o perdão. Não queremos estar presos no mundo espiritual a essas pessoas. Em o nome de Jesus Cristo, ensina-nos, Pai, a sermos os seus filhos e filhas, a amar ao próximo, amar ao que nos perseguem e não andarmos com eles. Mesmo que seja, Pai, um parente, e por isso nós vamos orar para que estes parentes sejam libertos em nome de Jesus das amarras espirituais da cegueira do inimigo do adversário. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você, meu querido e minha querida, recebeu esta palavra de Deus em sua vida e quer receber mais ministrações poderosas vindas da parte do Senhor todos os dias, às 6 da manhã, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like, ativa o sininho das notificações na opção todas e envie para 10 pessoas. Amém? Quanto mais pessoas ouvirem o que Deus tem para a vida delas, mais o Senhor as abençoará. Seja um abençoador na vida de outras pessoas. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste momento, uma ministração poderosa para que você continue sendo abençoado, abençoada em nome de Jesus. Clica neste vídeo e receba mais poder de Deus ainda hoje em sua vida.